eu sou Vanessa Henrique e este é o canal Educavox. Seja muito bem-vindo de novo e se você é novo por aqui, seja bem-vindo também. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento. Vamos refletir um pouco sobre o planejamento do professor. Já é sabido que as pessoas aprendem de jeitos diferentes, em tempos diferentes, e isto não é um problema. Pelo menos não deveria ser. Ainda mais quando você é um professor que tem ciência da sua atuação profissional. Óbvio, as crianças, os jovens, os adolescentes aprendem. Todos aprendem. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas todos aprendem. E para o professor, lidar com essa verdade é algo que nem sempre é tranquilo. Então é disso que nós vamos falar aqui hoje. A flexibilidade do planejamento do professor é algo indiscutível. Já era assim antes da pandemia. Depois e durante o ensino remoto, ensino híbrido, volta para o presencial, sai do híbrido, volta para o remoto, esse trelelê todo, durante todo este processo e agora, onde as escolas já estão retornando para o presencial 100%, esta flexibilidade no planejamento se tornou essencial. Antes ela era indiscutível. Agora ela é essencial. Essencial para que você, professor, tenha sucesso na sua atuação como cientista da aprendizagem. Para flexibilizar o seu planejamento, você precisa ter algumas coisas na mente. Primeiro delas, você precisa saber de fato o que o seu aluno sabe. E também saber aonde você quer que o seu aluno chegue. Onde estão essas informações, Vanessa? O meu plano de curso, que é aquele colocado lá no PPP da sua escola, tem escola que é PP, tem escola que é PPP, tem escola que é PPE, enfim, depende da rede em que você está, municipal, estadual, enfim. Mas dentro do projeto pedagógico da escola, tem lá o plano de curso. Nesse plano de curso tem lá organizadamente, ou deveria ter, o que os alunos vão aprender durante aquele ano ciclo. E é com vistas naquilo que você traça aonde o seu aluno tem que chegar. Só que se você não sabe o que ele sabe, você não consegue traçar planos. Você não consegue planejar, muito menos de um jeito flexível, que esse é o correto da gente fazer. Para a gente chegar a um destino, que é o que está lá colocado no seu plano de curso, nós temos vários caminhos. A gente tem um objetivo aqui e eu posso chegar nesse objetivo de inúmeras formas, de inúmeros jeitos, e são incontáveis os jeitos. Vamos pensar num exemplo prático. Se eu falo para você assim, o meu resultado é 10. Quais são as contas que você pode montar para chegar no 10? Quais são as operações que você usa? O que você pode, quais algarismos você pode somar, subtrair, multiplicar ou dividir para chegar no valor 10? Entende do que eu tô falando? Você tem lá mapeado o seu objetivo, mas você precisa traçar caminhos. E traçar caminhos para chegar nesse 10, você precisa saber aonde você está. O que eu tenho na mão? Quais são as ferramentas, as alternativas que eu tenho na mão para fazer o meu aluno chegar no 10? Para eu construir, para eu chegar nesse resultado 10. Pode ser 5 mais 5? Pode. Pode ser 20 menos 10? Pode. Pode ser 50 menos 40? Pode. Enfim, você tem vários jeitos de chegar no 10, mas para você identificar o melhor caminho, você precisa saber aonde o seu aluno está. O que ele sabe? Ele sabe o que é um 10? Ele sabe o que representa o 10? Que quantidade, que símbolo o 10 carrega? Qual é o valor posicional desse 10? O que o meu aluno sabe sobre este 10? E aí, mapeando isso através de sondagens, de avaliações diagnósticas, é que eu consigo elencar o melhor jeito. Quando eu identifico o que o meu aluno sabe de fato, aí eu vou para a parte 2, que é olhar para onde ele tem que chegar, pensar nas estratégias que eu vou utilizar para que ele percorra o caminho. Porque o professor não é apenas aquele que ensina, mas se você está ensinando algo que o teu aluno não está aprendendo, você não está cumprindo a sua missão enquanto professor. Então, a gente precisa ter
clareza se a minha intencionalidade didática realmente atinge o meu aluno. Às vezes você pega um professor que diz assim: eu ensinei fração para os meninos e dos 32 alunos que eu tenho, 30 não aprenderam. Eles não conseguem. Não, professor, se você tem 32 alunos e 30 não aprenderam, eu sinto muito dizer uma coisa para você, mas o problema não são seus alunos, não. O problema é a estratégia que você utilizou para que eles aprendessem. Não foi uma estratégia acertada, não foi uma estratégia potente. Então, o problema está no processo de ensinagem. Faça uma revisão desse processo de maneira honesta e destemida e recalcule sua rota. E faça o que tem que fazer, sem mimimi, sem trelelê. Aquilo que é rígido tem pouca ou nenhuma maleabilidade. Então, às vezes, você olha para aquele seu plano de curso que tem lá: o meu aluno tem que aprender a fazer adição, o algoritmo da adição. E você deixa aquilo rígido. E aí você recebe alunos de jeitos diferentes, alunos que não entenderam o conceito de adicionar, que não entenderam os conceitos do campo aditivo, que não conhecem os números. Você recebe na sua turma alunos de todos os tipos. Então, se você fica lá com isso fixo, não, eu tenho que ensinar, sem considerar o que eles sabem, isto é ser rígido. Essa rigidez pedagógica dá fracasso nascer. Isso é indiscutível. Então, no momento de você fazer o seu planejamento, no momento de você montar, escolher, selecionar deliberadamente as suas estratégias, tenha clareza de que para quem você está planejando, que aluno é esse? O que ele sabe? São alunos não alfabéticos? São alunos alfabéticos? São alunos produtores de texto? São alunos não são leitores, só decodificam? Que alunos são esses? Mas eu tenho todos eles. Ótimo! Lembra, cada um aprende de jeitos e em tempos diferentes. Faça escolhas de estratégias potentes que deem conta da diversidade que você tem na sua turma. Você precisa ter clareza dos conteúdos e dos objetivos que você precisa cuidar. Então, muitas vezes, quando você põe lá no plano de curso, você e a equipe docente que você pertence, ensinar o algoritmo da adição. Quando você olha para os seus alunos, você fala: opa, pera lá, eu não consigo ensinar este algoritmo antes que eles entendam o conceito da adição, os conceitos do campo aditivo. Então, eu vou ter que dar um passo atrás, sistematizar isso para que eu consiga atingir o meu objetivo. Não dá para ignorar o cara que tá ali na sua frente para aprender. Não adianta sair por aí como se não tivesse o amanhã, querendo dar conta de plano de curso, sem considerar os carinhas que você tem na sua turma, quem são os teus alunos de fato. E quando você faz essa seleção, por exemplo, vamos imaginar o trabalho com gênero textual. Então, escolhemos, estou lá no 4º ano, eu tenho gênero textual, contos de assombração. Só que dentro da minha turma do 4º ano, eu já mapeei que eu tenho alunos que produzem textos, que leem textos com autonomia, que compreendem, que localizam informação. Eu tenho alunos assim lá no 4º ano. Mas eu também tenho alunos que não estão alfabéticos ou que estão alfabéticos iniciais, ainda consolidando a sua alfabetização. Tá, e como é que eu vou trabalhar produção de textos ou reescritas de contos de assombração com essa turma tão heterogênea? Então veja, na hora de você selecionar as suas estratégias, anota aí o que eu vou dizer para você. Primeiro, a tua temática, o teu conteúdo são os contos de assombração. Junto disso, você tem lá os conteúdos que é de ortografia, os conteúdos que é de gramática, o trabalho com leitura, o trabalho com compreensão de textos, enfim, você tem N coisas. Dentro disso aí, você vai olhar para aquilo que você consegue fazer para todo mundo e aquilo que você precisa flexibilizar para dar conta do teu aluno. Exemplo prático. Escolhi um conto de assombração chamado Daniel na Zumbilândia. Acabei de inventar. Ok. O que eu vou fazer com esse texto? Primeiro eu vou ler para os meus alunos, né? Vou ler para eles, vou ler com entonação, vou trazer esse texto para a gente analisar. Então, vou colocar lá o texto para todo mundo ter acesso. Os meninos vão olhar a estrutura do texto, se tem diálogo, discurso direto, se tem discurso indireto. Os meninos vão localizar palavras que eles não sabem para a gente procurar o significado no contexto e no dicionário. Vou fazer um trabalho com ortografia, vou fazer um trabalho com pontuação para que os meus alunos entendam que aquela pontuação que está dentro daquele texto que eu analisei está a serviço daquele texto. A pontuação existe no texto para dar sentido a ele. Se eu ponho um texto sem pontuação, bugou, deu ruim. Então,
Tudo isso eu vou trazer para os meus alunos. Depois que eu fiz todo o trabalho de leitura com entonação, eu fiz uma análise de texto, eu trabalhei ortografia, eu pensei em tudo isso e também tenho como objetivo que eles reescrevam um trecho desse conto, tenho o objetivo que eles produzam um final diferente para esse conto. Só que eu tenho meus alunos não alfabéticos lá. O que eu faço com eles? Eu vou dar produção de texto para menino não alfabético? Você até pode dar, desde que você tenha um escriba e ele apenas dite o texto. Então, o seu aluno pode produzir um texto, só que ele precisa de um escritor competente como parceiro. Quem é esse escritor competente? Você, algum colega, enfim, você vai lançar a mão das estratégias que você tem. Só que eu tenho, Vanessa, que alfabetizar esses meninos. Como que eu faço para alfabetizar esses bonitos utilizando o conto de assombração? Ok, então vamos lá. Lembra dos passos todos que eu disse? A leitura em voz alta desse texto. Eu preciso flexibilizar isso ou isso serve para todo mundo? Ah, isso serve para todo mundo. Então eu vou lá e leio para a turma. Passo 2. Eu vou fazer uma análise de texto bem escrito com os meus alunos. Eu quero que nós estudemos as palavras que tem dentro desse texto para procurar significados dentro do contexto e dentro do dicionário. Isto eu posso usar para os alfabéticos e os não alfabéticos? Sim, você pode usar, porque é uma construção coletiva. As crianças podem participar coletivamente. Tá, bacana. Passo 3. Eu vou propor para que os meus alunos reescrevam um trecho previamente selecionado desse conto. E agora? E aí o meu próximo passo é, eu vou pedir para que os meus alunos escrevam um trecho do texto. Eles vão reescrever um trecho desse texto. E agora? O que eu vou fazer com os meus alunos não alfabéticos? Essa é a hora que você tem que flexibilizar o seu planejamento. Ponto. Em determinado momento, todos estão andando no mesmo caminho. Cheguei aqui num ponto onde eu vou solicitar habilidades diferentes, onde eu vou solicitar algumas habilidades que alguns alunos têm e outros ainda não, ainda estão construindo. Então, essa é a hora que eu flexibilizo, que eu bifurco o meu planejamento. De que jeito, Vanessa? Então, veja. Os meus alunos que já são alfabéticos, eles vão reescrever o trecho do texto que eu solicitei. E aí, com eles, eu vou abordar coerência, coesão, estrutura de texto, ortografia, pontuação e infinidade de coisas. Tá, e os meus alunos não alfabéticos, o que eu posso fazer com eles? Outro lado do caminho. Com esses alunos não alfabéticos, eu posso escrever o nome dos personagens, pedir para que os alunos escrevam o nome dos personagens da história, para que eles descrevam os personagens. Então, por exemplo, o Daniel, da Zumbilândia, como ele é? Alto, baixo, moreno, loiro, ruivo, indígena. Como ele é? Ele é medroso, ele é corajoso. Então, essas palavras de descrição desse personagem, eu posso propor para o meu aluno ler em uma lista e pintar as palavras que eu estou solicitando, eu posso pedir para ele escrever, eu posso dar uma interpretação de texto para ele, muito simples, do tipo, a história do Daniel se passa aonde? Na Zumbilândia? Na floresta? No Castelo Encantado? E pedir para que o meu aluno encontre e pinte aonde é a resposta certa. Então, tudo isso eu vou lançando mão. Veja, para um grupo, eu estou lançando mão de estratégias de produção e qualificação da produção de texto, e para outros alunos, eu estou lançando mão de estratégias que faz pensar sobre o sistema de escrita. E aí, os carinhas, pensando sobre o sistema de escrita, eles têm condição de consolidar a alfabetização deles, através de leitura, de escrita, de ler o que escreveu e assim por diante. Essas propostas assim, elas permitem que você personalize o ensino. Então, quando eu ouço dizer, nossa, personalização do ensino, então quer dizer que eu vou ter que fazer um planejamento para cada pessoa? Não e sim. Por que não e sim? Por causa daquilo que eu acabei de dizer. Então, você tem lá o que é de todo mundo, a leitura, análise do texto bem escrito, conversar sobre as palavras e os significados dela, um reconto oral, uma interpretação oral. Isso é de todo mundo. Todos os alunos, alfabéticos ou não, podem participar. Agora, na hora que eu peço a reescrita ou a produção de um texto diferente, enfim, desse texto que eu estou analisando, é a hora que eu flexibilizo o meu planejamento. Isso se chama personalização. E aí, diante disso, você assegura que as propostas sejam coerentes, que elas sejam desafiadoras. Por quê? Porque é muito comum a professora que tem uma turma tão diferente, uns alfabéticos lá no 4º ano, uns alfabéticos produtores, leitores, e outros em processo de consolidação da alfabetização, é muito comum que
as atividades estejam descoladas e que muitas vezes a gente leve para os nossos alunos do quarto ano atividade com cantiga, com parlenda, com não sei o que lá, que são atividades coerentes lá no infantil, no primeiro, no segundo ano do Fundamental 1. Então, essas atividades com este contexto, eles já viram e mesmo assim não se alfabetizaram. Então, eu tenho que pegar o contexto com coisas coerentes que desafiem o aluno dentro daquilo que chama a atenção dele, para que eu proponha coisas significativas. Senão, a tua aula vira um saco, vira um pé no saco. E o cara não se interessa, o cara não aprende, o cara não cria vínculo com você, o cara não se engaja na sua proposta, porque a proposta é ruim, ela não é atrativa. Então, cuida disso. E aí, com tudo isso, com todas essas estratégias que eu tô aqui falando, parecendo uma metralhadora, você ainda consegue coletar evidências das aprendizagens dos alunos. Então, você consegue, por exemplo, com seus alunos não alfabéticos, você consegue colocar um aluno junto com ele para ser o escriba e ele ditar aquele trecho da reescrita. E aí, você identifica o que o seu aluno sabe sobre produção textual, mesmo antes de estar alfabetizado. É possível, professor, professora? Isso é muito possível e é muito bacana de ser feito. Então, a flexibilidade e a adaptabilidade à nova realidade que nós temos dentro das escolas, antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, é isso aí. Não tem como a gente ignorar tudo isso que a gente está vivendo. Então, como somos pedagogos, cientistas da aprendizagem, o nosso trabalho é levantar estratégias potentes que realmente ensinem os nossos alunos. Desejo ter contribuído, agradeço se você curtir esse vídeo, recomende esse vídeo a outros professores que você estava trocando figurinha e que talvez esse assunto possa ajudá-los. Um grande abraço para você e até a próxima.